Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tudo sobre o Cajón. Aqui você vai encontrar os atalhos, a direção, né, o que você precisa fazer para dominar definitivamente o cajón e com isso poder tocar suas músicas preferidas, mesmo que você esteja saindo do completo zero, tá bom? Eu sou Jadna Zimmermann, sou baterista e percussionista profissional e também sou professora de música há mais de 20 anos. E o tema do nosso podcast de hoje é falar sobre uma ferramenta, na verdade, que ajuda demais a gente a evoluir no cajón, a evoluir nossos estudos, quando a gente for tocar mesmo, né, com o grupo, que é o metrônomo. Né? Muita gente não gosta dele, depois de conhecer, muita gente ama ele, e com certeza cada vez mais eu mesmo não consigo mais tocar e estudar sem o metrônomo, assim como muitas pessoas que eu conheço que começaram a estudar usando essa ferramenta. Então, bora lá que eu quero te explicar tintim por tintim como funciona. Antes disso, a gente começar, já sabe, né? Dá um link, dá um clique aqui no like, se inscreve aqui no nosso canal. A gente tem vídeo toda semana falando sobre o cajón, sobre tudo que você vai precisar saber para poder tocar suas músicas preferidas aí o mais rápido possível, mesmo saindo do zero. Então vamos lá, primeira coisa, o que é o metrônomo realmente, né? Eu vou partir do princípio aqui que você esteja, né, começando do zero aí, ou não, talvez não conheça bem essa ferramenta. E primeiro a gente vai conceituar o que seria o metrônomo, né? O nome metrônomo, ele vem do grego, né, que significa, o metron significa medida e o nomos significa padrão. Então, já dá pra gente ter uma ideia aí pelo nome dele, que ele vai fazer o quê? Ele vai dá para a gente um padrão de medida, né? Essa medida já vai ser tocada, ou seria, enfim, tocada, batida, sempre com o mesmo padrão, né? E o que acontece? Ele também vai te auxiliar, né, na sua prática, no seu treinamento. Como eu falei já, muitas vezes ele te ajuda a tocar em qualquer instrumento musical, não importa, né? Que a gente pensa assim, nossa, a gente como o cajón é um instrumento de função dentro dos elementos da música, de função rítmica, muita gente acha que por tocar cajón a gente tem que estudar com metrônomo e os outros instrumentos melódicos e harmônicos não, né? Mas na verdade ele deve ser usado para estudar qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de estilo musical. E aqui eu quero até apontar um dos grandes erros, às vezes, que acontecem com bandas, com grupos, em algumas situações que dá ruim, digamos assim, a hora que você está ensaiando. Porque justamente por ter ainda, às vezes, esse pensamento de que o baterista, o percussionista, é o cara que tem que estar focado ali no ritmo, que tem que dominar o ritmo, que tem que dominar a música, controlar a música com relação a esse andamento, muitos, né, às vezes cantor, guitarrista, tecladista, enfim, o resto da banda, às vezes acaba não se preocupando com o metrônomo e acaba, às vezes, não sendo pessoas que estudam com o metrônomo regularmente, que tocam com o metrônomo. Isso com certeza já aconteceu, já vi exemplos e situações também que eu estava tocando, ensaiando com grupos, que a gente tinha muita variação de andamento, eu tentava, né, a gente tenta estar cada vez mais próximo possível, só que quando a gente falou, eu falei assim, então vamos fazer uma coisa, a gente vai tocar agora com o metrônomo, aqui para que todo mundo possa escutar. Eu estava escutando o metrônomo no meu fone e estava tocando para eles, mas eu estava percebendo muita oscilação de andamento com relação à banda. E quando a gente colocou esse metrônomo ali ao vivo para todo mundo, a gente tentou tocar a música inteira, realmente muita gente parou e falou, pô, cara, o erro é meu, eu que estou correndo aqui, eu que atrasei nesse lugar, outros instrumentos, né, os tipos de instrumentos de funções, harmônicos, melódicos, enfim. Então, é importante que, independente do instrumento que você toque, você tenha essa consciência que você estude sempre com metrônomo, porque, inclusive, não só no estudo individual, mas no estudo em grupo, né? Ou quando você estiver tocando com a sua banda, com o seu grupo da igreja, com seus amigos, enfim, isso vai fazer muita diferença. Se vocês puderem ensaiar e todo mundo, durante o ensaio, estiver ali escutando o metrônomo, show de bola. Isso vai ajudar demais no progresso de vocês. Claro que quando a gente vai tocar ao vivo, depois desse tipo de ensaio, depois desse tipo de, né, com todo mundo com metrônomo, quando a gente vai tocar ao vivo, quando a gente vai fazer gravações de CDs, às vezes, né, principalmente de DVDs e tal, nem todo mundo fica com metrônomo até para não ficar muito dura a música. Geralmente a gente tá com metrônomo, né, bateria, percussão, e a gente vai estar tocando sempre se preocupando muito em cravar, né, naquele andamento. Até para que a música tenha um pouco mais, não fique, né,
como eu falei, dura, tem um pouco mais de fluidez, né? Mais de malemolência, tranquilamente. Mas o estudo e o ensaio é extremamente importante que você tente falar aí com a sua galera, que todo mundo use o metrônomo para poder estudar, tá? Agora é o seguinte, o metrônomo ele foi uma invenção, né, de um relojoeiro holandês que chama Dietrich Winkel. Eu acho que é assim que se pronuncia. No começo do século XIX, né, mais ou menos 1812, ele foi um relojoeiro que, como trabalhava com relógios, ele tentou fazer ali um protótipo do primeiro metrônomo. E depois, em 1816, um austríaco, que foi o Johann Mauser, ele pegou esse protótipo do Winkel e ele melhorou um pouco, fez algumas modificações e patenteou, né, essa criação, patenteou o metrônomo como sendo ele o inventor. Porque ele fez algumas modificações, né, nesse projeto inicial do Winkel, mas o que era? Ele se assimilava muito a um funcionamento de um despertador antigo, né, com corda, né, de maneira mecânica, onde ele conseguia ali dar sempre a batida constante, né? Isso é muito bacana. E dentro da música, se a gente for observar, um dos primeiros compositores que os historiadores acharam provas que comprovassem, né, esse começo da escrita do andamento na partitura, para que quem fosse tocar percebesse, soubesse melhor o andamento, né, após, né, essa criação do metrônomo, foi Beethoven, né? Beethoven, ele foi um dos primeiros aí, músicos que os historiadores acharam partituras com essa menção ali em cima da partitura de que ele queria que estivesse tocando aquela música com 60 BPM, 80, 100, qual era a velocidade, né? As velocidades, esses andamentos, eles tinham nomes franceses, como Lago, Allegretto, Presto, Prestíssimo, enfim, mas eram denominações mais de uma ideia geral, um pouco assim de uma música mais lenta, uma música de andamento médio, de andamento rápido. Quando você tem a criação do metrônomo, você vai ter uma precisão, né? O compositor vai poder dizer, poxa, eu quero que a minha música seja tocada nessa velocidade. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, gente, a gente não tinha, né, gravação, a gente não tinha ainda o CD, o DVD, o disco, né, para que você pudesse gravar a sua música e mandar lá para outro país. Se alguém comprasse aquela sua música, enfim, para outra pessoa que fosse executar, saber exatamente o andamento, né? Isso foi um primeiro grande salto assim para essa repetição, digamos, musical, sempre naquele mesmo andamento. Então, a partir desse século XIX, teve essa grande mudança com o invento do metrônomo e todos os compositores começaram a colocar essa referência nas suas partituras que eles queriam que elas fossem tocadas naquela velocidade, né, cada vez mais fidedigna ao que ele tinha criado, né? Agora é o seguinte, o que o metrônomo vai fazer para te ajudar, né, a melhorar aí no teu dia a dia, né, o que você vai fazer? Ele vai te ajudar a contar e marcar, né, essas pulsações rítmicas através de sinais sonoros, certo? Hoje em dia também com os metrônomos digitais, a gente além dos sinais sonoros, né, como antigamente era o mesmo sinal sonoro, primeiro, depois você tinha um som, né, que tinha já aqueles metrônomos com pêndulo, você poderia colocar ali o primeiro som, ele era diferente, ele tinha um sonzinho diferente dos outros. E hoje em dia com os metrônomos digitais, a gente tem muito recurso para poder usar o metrônomo, né? Além de você ter não só o primeiro som diferente, como existe nesses metrônomos com pêndulo, mas você pode colocar cada som do metrônomo com cada batida, né, do pulso, daquele compasso, você pode ter um som diferente. Você pode fazer isso. E além de tudo também, você não precisa exatamente usar ele com os pulsos sonoros. Você pode usar somente usando os flashes, né? Porque além de você ter ali, ele também pulsa, sabe? Então essas pulsações luminosas vão poder ser uma referência para você. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você está tocando ao vivo, né? Isso é muito importante, porque você não pode ali no meio do palco, antes de começar a música, independente do lugar que você esteja, tocar o metrônomo e ficar lá, tan, tan, tan. Não vai ficar bacana, né? Então você pode deletar ali o som do metrônomo, já vou mostrar aqui para vocês, e deixar ele só pulsando, né? Tendo esses flashes assim, para que eles sejam a sua orientação, tá? Agora, é importantíssimo lembrar que esses pulsos de metrônomo, né, que ele faz, eles são
sempre constantes, são regulares, né? Esse que é o grande ajuda que o metrônomo te dá. Ele vai te ajudar a marcar as pulsações de forma constante, a você poder apoiar o que você está tocando, o seu ritmo aqui. Digamos, você sabe que sempre que a batida, por exemplo, do primeiro tempo, daquele ritmo que você está fazendo, é no grave. Então, a hora que estiver tocando no grave, você vai estar sempre, digamos, juntinho com o metrônomo tempo 1. E isso vai te fazer realmente organizar melhor aí os seus tempos, os ritmos que você vai tocar, junto com a música, né? É importantíssimo, né? Porque sem ele, realmente, você tinha que ter aí essa pulsação coletiva, ela vinha muitas vezes dos maestros, né, que te ajudavam lá a dar pulsação. O maestro estava com essa pulsação na cabeça, ele estava ali fazendo a regência, e aí sim todo mundo sabia onde estava no 1, no 2, para poder, né, tocar com essa harmonia, com essa simbiose, né? Então, embora com certeza todos os músicos de orquestra, todo mundo hoje em dia estude com metrônomo muito em casa, né, na hora que eles estão tocando ali, eles não estão com o metrônomo no ouvido, mas eles estão seguindo a referência daquela música, aquela pulsação, através do que o maestro está passando ali para eles, né, naquele momento. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, só para mostrar aqui esse exemplo do flash que eu estava falando. Olha só, que bacana, né? Quando a gente for tocar o metrônomo, hoje em dia, você vai ter aqui, por exemplo, ou com ele tocando, vendo aqui, deixa eu ver aqui na câmera como é que tá aparecendo. Aqui, opa, peraí. Aqui, deixa eu ver aqui minha câmera, certo? Você tá vendo que além do som, ele também tem o pulso, né? Peraí, deixa eu tirar aqui certinho. Ó. Opa, pronto. Aqui agora. Tem o pulso ali, só que além do som, ele também tá te dando o flash. É isso que eu falei para você. Quando você for tocar ao vivo, você vai tirar o som desse metrônomo e você fica só com o som aqui do flash, da pulsação, sem voz nenhum, sem som nenhum. Então você consegue identificar numa música, digamos, se você for tocar essa música em 67, você vai estar ali, você vai olhar, sabe que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você começa a música, por exemplo, mas você já pegou essa referência, né? Porque às vezes a gente toca numa música, num show, na hora lá na igreja, com a galera, em 60, e depois a próxima música é 180, outra música volta para o 100, outra música volta para o 80, então é difícil você ter essa referência precisa. E aí ter essa colinha do metrônomo, dessa pulsação aqui com relação à luz, nossa, gente, é maravilhoso, é muito bom, assim, você tá também seguro, né, como geralmente a gente que puxa as músicas, né, a contagem das músicas para o resto da banda entrar, é extremamente importante a gente ter esse tipo de referência, né. Então, agora, para a gente entender essa programação, esse jeito do metrônomo ajudar a gente a tocar com relação a essas pulsações constantes, né, esse pulso que vai estar ali guiando a gente, apoiando a gente, tudo que a gente vai tocando. Vou colocar só aqui um exemplo musical, aliás, um exemplo só de batida aqui do metrônomo. Imagina se a gente estivesse aqui tocando uma música em 60, tá? O BPM dela fosse 60, tá? Deixa eu ligar aqui o som. O que aconteceria com isso? Deixa preparado aqui. Em 60, uma coisa importante aqui que eu esqueci de falar. Qual é, baseado em que a gente usa a métrica, o metrônomo foi construído em cima de que espaço de tempo, digamos assim, que essa pulsação vai ter que ser constante. Ele foi baseado no espaço de tempo de 1 minuto, né? Não é à toa que talvez o começo dele foi lá com o relógio aéreo. Então, sempre quando a gente falar do tempo do metrônomo, 60, 100, 200, enfim, o número que a gente falar, a gente está pensando quantas batidas vai ter dentro de 1 minuto, certo? Então, essa é a nossa referência. Sempre é dentro de 1 minuto, tá? Se eu pensar. Por exemplo, se eu colocasse 60, né? 60 aqui, eu teria 60 batidas dentro de 1 minuto, né? Então, por isso que a gente fala BPM, né? São batidas por minuto, essa maneira mais abreviada da gente falar, mais rápida, né? Porque aquela pulsação vai estar sendo feita de maneira constante em 60 batidas dentro de 1 minuto. Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, certo?
para ver, né? Tá em 60 ali, tá vendo aqui? Ó. Ou seja, se você for cronometrar aqui 1 minuto, ele vai bater 60 vezes dentro dessa velocidade. E isso, né, gente? Nada mais é que o pulso, a velocidade com que o ponteiro dos segundos do nosso relógio anda dentro do relógio, né? Então, olha que bacana. Se você quiser ter, às vezes, uma referência de uma música, se você tiver com o relógio ainda, tanto digital também dá para ver, mas os analógicos é mais bacana que você vê o ponteirinho mexendo mesmo, você sabe que aquilo ali são 60 batidas por minuto, né? Tá divididinho ali. Assim, né? Foi programando a hora e isso serve também para nossa referência musical, tá? Então, lembra disso. E aí, se você for tocar, então, alguma música, lembra disso que dá para você se basear aí pelo teu relógio. Agora, vamos fazer, ao invés de 60, vamos colocar aqui o dobro. Por exemplo, se eu tivesse 120 batidas por minuto, o que vai acontecer? A gente vai... Peraí, só um instantinho. Ops. A gente vai ter o quê, gente? A gente vai ter, claro que, o dobro, né? A gente vai colocar aqui em 120. Deixa eu ver aqui a câmera. E aí a gente vai ter, durante 1 minuto, com essa velocidade aqui constante, você vai ter 120 batidas, ó. Tá? Se o ponteiro estivesse mexendo aqui, ó. Você tem duas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque 120 é exatamente o dobro de 60, né? Então, a música seria tocada nessa velocidade. E assim por diante. Aqui no metrônomo digital, nossa, você tem acho que até 200, 400 batidas por minuto, né? Porque ele consegue fazer uma precisão bem grande, né? Então, deu para perceber que, assim, né? Pensando nessa matemática que é bem simples, 60 batidas por minuto vai ser mais lento e 120 vai ser mais rápido, né? Que você tem menos tempo para fazer as batidas dentro de 1 minuto. Então, sempre vai ser um ritmo mais rápido, uma pulsação mais rápida, a batida mais rápida, combinado? Então, agora, antes de eu dar 2 exemplos para vocês aqui de músicas sendo tocadas no andamento original e depois a gente vê como é que elas ficariam no andamento mais rápido ou mais lento, só quero, né, abrir uma observação aqui que você desenvolver, né, identificar a pulsação de uma música, ele é uma coisa bem subjetiva, né, porque depende de muitos fatores que também são subjetivos, como, por exemplo, e cada pessoa vai ter uma evolução, vai ter um entendimento, às vezes, já prévio, se escuta bastante música, se às vezes já teve contato com música outras vezes, e outras pessoas não, né? Então, é muito subjetivo, depende da sua prática, depende de você ir, mas, assim, é 100% possível que, mesmo que você não consiga, hoje em dia, tocar palmas, bater palmas no parabéns para você, que eu já tive muitos exemplos, um aluno meu, por exemplo, tinha essa dificuldade. Ele não conseguia entender onde naquela música existiam esses pulsos, né, organicamente, e nesses pulsos orgânicos você tinha que bater as palmas, né? Então, passando essas referências para ele, depois cada vez mais ele escutando músicas, trabalhando o ouvido dele, trabalhando subjetivamente os sons que tinham dentro daquela música, porque o que acontece? O que os instrumentos estão fazendo ali dentro também vão servir de referência para você escutar e vai falar, pô, estou percebendo aqui, digamos que o acorde está trocando de tanto tempo na harmonia, ou que algum ritmo de algum instrumento, ou do próprio até da bateria, do carrom, né, que tem a mesma função, eles estão fazendo trocas aqui nessa situação. Então, isso também é muito importante que você tenha essa ampliação. Eu falo sempre aqui que dentro com os meus alunos, dentro das aulas, que é você ter um ouvido raio-x,
uma escuta raio-x para que você comece a identificar esses instrumentos, tudo que participa da música, tá? Então é extremamente subjetivo, fica tranquilo que cada um vai ter a sua velocidade, mas é 100% possível, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu vi isso, que eu vi alunos se desenvolvendo bastante conforme eles foram cada vez mais estudando, escutando, colocando o metrônomo, né, que é uma ferramenta maravilhosa, e isso vai te ajudar, inclusive, né, em tudo na sua vida. Você vai ver que depois do metrônomo, no começo às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas você vai ficar cada vez mais afiado, melhor assim em tocar. Então, deixa eu te mostrar aqui dois exemplos musicais. Eu vou colocar um exemplo com andamento normal, né, original da música, e vou bater palma para você aqui. Depois a gente vai acelerar ou vai atrasar para que você perceba aqui, né, a diferença de uma coisa para outra. Para algumas pessoas pode ser bem nítida, mas para outras pessoas, às vezes, né, a gente não percebe tão rápido, tão facilmente assim. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui uma música, essa aqui primeira, do Gil. Nossa, dá tempo aqui, né? Estaria, né, o andamento dela, a pulsação, a batida dela, vai ter essa constância. Então, esse parece um exercício bobo, mas é o primeiro exercício que você tem que fazer. Coloque as músicas e tente tocar a música inteira fazendo essa palma, tá? Porque daí você vai perceber que às vezes até você mesmo acelera ou tenta correr dentro da música, né? E para isso, claro, é ideal que você estude, né? Tem esse tipo de estudo com músicas que foram gravadas em estúdio. Pô, mas por que, Jasmine? Porque quando você grava CDs, DVDs ao vivo, claro, né, gente? A gente é humano, então a gente tende, né, organicamente, às vezes, atrasar 1, 2 pontinhos, acelerar 1, 2 pontinhos, né? E para ter exatamente essa precisão, para esse tipo de exercício que você está fazendo agora nesse momento, é ideal que sejam músicas gravadas em estúdio, onde você com certeza vai ter o metrônomo que estava sendo tocado ali para a galera que gravou aquela faixa, né? Que você vai gravando um instrumento, depois outro, depois outro, depois outro. Então, vai ser mais fácil de você ter essa constância, tá? Depois que você estiver melhor nisso, você até pode botar músicas ao vivo, porque até o bacana disso também, no segundo momento, é que você vai ter que ficar esperto se a música está correndo ou se está dando uma atrasadinha ou uma corridinha, para você poder seguir batendo suas palmas e conseguir seguir junto com a música ali, tá? Agora eu vou tocar essa mesma música, só para a gente ter uma ideia de como seria, né? Como é que ficaria as batidas, se ela fosse, por exemplo, um pouco mais lenta, ó. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre se fosse mais rápida, ela não vem. Que era originalmente. E esse aperto que é original. Desses que o sujeito não pode aguentar. Mais rápido, como ficaria? Esse aperto aumenta meu desejo e eu não vejo a hora dele falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, certo? Vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Então aqui deu pra ter uma ideia de como é que a música caminharia, né? Se a gente tocasse devagar ou mais rápido. Vou pegar um outro exemplo aqui só pra gente ver. Aqui, por exemplo, quando você começa a música, tem um instrumento só tocando, mas você já vai sacar pelo Quem nasce lá na vila, o instrumento de harmonia, vacila, tamborim, ritmo, já dá pra você sacar qual é o ritmo, né? Se você tiver dificuldade nesse começo, espera, né, entrar o groove todo, né? Ou então tenta tirar por aqui e confere depois lá se você tava certo ou não. Nascer mais cedo.
em Vila Isabel. Né? Que estaria o pulso. Quem é bacharel não tem medo de bamba. Normal. São Aí se a gente fosse fazer aqui ele mais rápido, por exemplo, ó, como é que seria? São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. A Vila tem um feitiço sem farofa. Vou voltar sem aqui pro pele, original, ó. sem vintém, que nos faz bem, Original. tendo o nome de princesa. Transformou Certo? o samba num Tem uma coisa feitiço. muito bacana que eu lembrei agora, que como, né, tenho muito essa prática, né, quando a gente está ensaiando alguma música, quando você for ensaiar uma música, faz essa experiência. Se for uma música própria, às vezes, você for definir o andamento que aquela música vai ser tocada, aí você define lá, poxa, o andamento ficou bacana, às vezes quem compôs a música, a pessoa te traz essa sugestão, digamos, o andamento ficou bacana em 80, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês escutarem aqui. A gente está falando de metrônomo. Digamos que a pessoa fez a música e acredita que esse andamento seja 80. Isso tem muitas e muitas histórias sobre isso na música brasileira, em fatos que aconteceram. Então a música seria assim, né? Com essa pulsação. Certo? Só que às vezes, quando você vai tocar ela ao vivo, quando você vai gravar, você percebe, às vezes, se você colocar 84, se você aumentar um pouquinho o andamento dela, ela vai ficar mais bacana do que no original 80, que seria a ideia, às vezes, do compositor, né? Ó. Você aumentou 4 pontinhos só. Parece não ser nada, mas é muito diferente. Ou, às vezes, mesmo ao contrário. Às vezes a pessoa fez em 80 e acha que, pô, vamos tocar em 70, por exemplo, aqui, ó. Então, existem muitos casos que eu já presenciei, que eu já toquei, e que é bem legal isso. A pessoa pensar assim, pô, em 80 vai ficar ótima essa música. Você toca, não fica legal. E aí, pô, essa música não tá bacana, tá esquisita. Quando você troca um pouquinho o andamento dela, ou pra mais ou pra menos, você fala, pô, agora sim, agora a gente tocou e parece que ficou perfeita. Parece que tinha que ser tocada, ou feita, ou idealizada nesse andamento X aqui, tá? Então, fazer essas experimentações, principalmente quando você for tocar músicas aí com o seu grupo na igreja, às vezes você tem voz, violão e carrom, não é ideal, às vezes você toque de uma maneira, às vezes um andamento bem mais rápido no original, como tá lá no MP3, no disco da música, às vezes é uma banda inteira tocando, às vezes você tocando com esse trio um pouco mais enxuto, né, é legal às vezes você descer um pouquinho o andamento, vai ficar mais bonito, mais claro, que está sendo tocado, né, assim por diante. Então, lembrem desse detalhe, é bem bacana, eu lembrei dele agora, para dar essa referência para vocês, de testar, né, andamentos diferentes e tal. Então vamos lá, outro detalhe muito importante agora. Você fala, tá bom, eu já vi, entendi que é muito importante o metrônomo estar presente na minha vida, tanto de estudo, como futuramente se eu quiser tocar cada vez melhor, em gravações, enfim. Então, por que vale a pena, né, eu parar assim, pô, será que eu começo a estudar com o metrônomo agora? Será que vale a pena mesmo? Será que não? Enfim. Bom, para vocês terem uma ideia, vou fazer uma analogia aqui, uma brincadeira, que é assim, o metrônomo é para a música o que seria um carro, né, o velocímetro de um carro que tem, como é que fala? Piloto automático. Ou seja, com piloto automático você vai conseguir setar ali uma velocidade constante e você vai estar dirigindo o carro, você não vai precisar se preocupar se está indo mais devagar ou mais rápido, enfim, você vai ter aquela velocidade constante ali do carro. Na música, também acontece isso. O metrônomo é o que vai te dar essa constância. Por quê? É como se a gente não tivesse o metrônomo, é como se você tivesse o carro sem o piloto automático. Você vai dirigir, às vezes vai estar mais lento, aí você vai estar mais rápido, ou seja, vai ter sempre essa oscilação. A música tende a ter também essa oscilação. E às vezes a gente, principalmente quando está iniciando, a gente não consegue manter essa oscilação muito pequena de 1, 2 pontos, como eu falei para você agora. Às vezes ela desce muito, 60 BPM, e quando você vê a galera tá tocando em 50, ou correu, uma hora que empolgou ali na música, foi para 70. Então, o metrônomo é uma ferramenta extremamente importante, como eu falei, porque ele vai te dar essa constância. Você vai ficar escutando ele ali, ele vai te dar essa constância
Você sabe que a música inteira vai ser tocada respeitando essa velocidade constante, né? Agora, exatamente no que ele vai te ajudar? Eu vou te dar aqui três pontos, pelo menos iniciais, né? Existem vários, em que o metrônomo vai te ajudar praticamente aí nos seus estudos, na sua tocada. Primeiro, usando ele, tendo essa velocidade constante, como eu acabei de falar para você, você vai estudar, vai com o tempo desenvolvendo o que a gente chama de pulso interno. Você vai internalizando, né, estudando com música, quer dizer, estudando com metrônomo, que você vai ter essa constância, ou depois até estudando com uma música mesmo, uma maneira de não ficar tão maçante, é você colocar uma música que ela tenha essa velocidade constante, também você consegue tocar e fica um estudo mais prazeroso. Então isso com o tempo, você vai desenvolver essa sua pulsação interna, esse pulso interno também constante. Isso é prática, é treino, né? Tanto que às vezes depois de um tempo você até já consegue escutar um pulso e identificar mais ou menos em que zona de batidas por minuto ele está. Se está mais ou menos em 60, em 80, em 100, 120, né? Você começa a já identificar mais ou menos qual a velocidade que ele está ali acontecendo. Por quê? Por tocar muito, por ter esse treino. Então ele vai te ajudar demais a ter esse pulso interno e você precisa ter esse pulso interno. Porque na hora que você vai estar tocando lá, como eu falei, muitas vezes você não vai estar escutando o metrônomo na sua referência, no seu monitor. Então você precisa estar bem ali, estar consciente, ter certeza de, claro, você está tocando naquela pulsação o máximo constante possível, tendo aquela variaçãozinha mínima, né, humanamente normal para aquela pulsação, tá? Então isso é bem importante de você estudar com o metrônomo. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Estudando com o metrônomo, ele vai te mostrar claramente quais são, se você tem dificuldade quando você está executando algum ritmo ou não. Porque assim ele consegue te mostrar, né, o tempo que você está tocando. E se você depois tentar tocar ele mais rápido, você vai chegar a um ponto que você vai dizer, poxa, nessa velocidade aqui eu não estou tocando, digamos, um rock legal. Eu só consigo tocar até 80. Vou te dar uma ideia aqui, só para te mostrar rapidamente esse exemplo aqui. Digamos que a gente esteja tocando uma música com 70 BPMs, tá? Mais ou menos. Vou pensar aqui. Mais ou menos isso aqui. Né? Isso aqui eu acho que tá fácil. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Digamos que eu esteja tocando aqui essa música aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês minha caixinha. Tô com uma caixinha que serve para você tocar, como se fosse um carrom, né? Em forma de caixa, serve para você também colocar na estante. Tô vendo aqui só para no meu vídeo. Você pode colocar numa estante de caixa e tocar também com vassourinha, né? Ela tem esse som de grave, esse som aqui de agudo com esteira. E se você virar, aqui não vai dar pra virar que ela tá microfonada, deixa eu ver, vou tentar aqui. Ó, desse lado ela funciona mais como um tambor mesmo. Ó, não tem caixa. Ela vai funcionar mais como um tambor de madeira, então fica bacana, o som fica mais limpo e aqui ela simula mais uma caixa de bateria mesmo, um carrom, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar aqui 90 mais ou menos. Vou mostrar aqui pra vocês. Digamos se eu estivesse tocando esse ritmo aqui. E com certeza esse ritmo vai aparecer em muitas músicas, só que provavelmente com velocidade diferente. Aí, digamos que a gente está aqui em 90, né? Vou passar aqui para 130. E aí, digamos que você, quando chega no 130, fala, caramba, eu não consigo tocar nessa velocidade, eu tenho essa dificuldade. Então o metrônomo vai te ajudar, por quê? É só você voltar lá em 90 e você começar a escalar isso, digamos, de 5 em 5 pontos para mais, de 10 em 10 pontos, e ir subindo de 90 para 95 para 100. Então, assim você vai trabalhar essa elasticidade, né? De entendimento rítmico, elasticidade até às vezes muscular, para você tocar algumas coisas rápidas e vai conseguir evoluir aí nos ritmos que você quiser fazer de maneira mais rápida, né? E às vezes a gente não tem ideia de como é que eu vou saber se eu estou realmente
bem, e se quando eu conseguir tocar rápido, se ele está dentro da pulsação. Com metrônomo, gente, não tem como você fazer isso de outra maneira, né? Graças a Deus ele existe aí que ajuda a gente demais. Outra coisa, um terceiro ponto aqui que eu posso mostrar para vocês é que quando você começar a estudar qualquer coisa, algum rudimento para o carrom, algum ritmo específico, uma virada, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, aqui, eu vou botar aqui um pouco mais lento para dar esse exemplo para vocês, você vai ter a referência do metrônomo, né? E o ideal é o quê? Isso só vai funcionar para você saber se você está estudando e está tendo esse desenvolvimento, se você anotar dia a dia a sua evolução. Então, você vai anotar lá, por exemplo, ritmo tal. Estou começando, tocando bem aqui em 60, beleza. Você anota. No dia 2, você vai colocar, poxa, tentei passar o ritmo tal para 65. Ou a virada tal, eu estava fazendo 60, agora já estou conseguindo colocar em 70. Então, ao longo de uma semana, de alguns dias, você precisa anotar para saber a sua evolução, de onde você saiu até onde você conseguiu chegar, né? E só com a medida dele, você vai ter aqui essas referências numéricas da pulsação de quantos BPMs você conseguir passar, né? Então, é super bacana, porque ele vai te dar um atestado, né? Tipo assim, pô, você está evoluindo, você está conseguindo melhorar, né, o seu andamento, a sua velocidade, de vários elementos aí, de rudimentos, de viradas, de ritmos. Você começou tudo em 60 e hoje em dia você já está conseguindo fazer tudo em 100 BPMs por minuto, né? Isso é muito legal. Então, esses 3 pontos são muito importantes, né? Só para ter uma ideia aqui no porquê que você deve começar a tocar o metrônomo hoje. Começar do zero. Você fala, pô, mas eu estou começando do zero ainda, eu sou muito iniciante, preciso? Precisa. Faça isso logo, desde o começo, tá? Não deixe para começar esse estudo depois. E fazendo uma analogia, né, com esse estudo do metrônomo e senotrônomo, uma analogia que eu uso muito, que é o seguinte: imagine se você for fazer uma trilha. Apesar de você ter uma bússola aí te guiando qual o caminho que você vai seguir, se você for numa trilha onde não tem ainda nenhuma referência, você vai ter que ali ir abrindo o caminho, né, tirando o mato da frente para você seguir aquela direção, digamos assim. Só que é muito mais trabalhoso, né? Você vai demorar muito mais para fazer essa trilha. Às vezes, mesmo sabendo, pô, eu tenho que ir para a direção norte, você não consegue com a bússola saber o que vai ter no seu caminho, né? Chega lá, você tem um rio enorme na sua frente, então quer dizer que você vai ter que desviar ou às vezes passar por outro lado, que você vai perder tempo pra caramba e vai demorar para chegar no final dessa trilha. Isso seria tocar sem o metrônomo. Tocando com o metrônomo, já seria você chegar para fazer a trilha e estaria lá as plaquinhas para você, de direção aqui, direção ali, já estaria o caminho aberto para você, teria já aquelas pedrinhas no chão, digamos assim, para se por acaso chover, não ficar tudo escorregadio, você saber exatamente onde você pode pisar para você chegar. Então, com certeza, você vai chegar muito mais rápido, né, ao final dessa trilha, tendo essa clareza, essa visão, né, esses apoios, digamos assim, de placas, apoios no chão ali, de um lugar onde você pode pisar e já tendo sido trilhado aí por alguém, para saber onde é que você vai chegar no final dela de uma maneira muito mais rápida. Isso seria começar a tocar com o metrônomo, né? Então, lembra bem, muita gente começa no peito na raça, igual a trilha que você tem que desmatar aí para poder fazer. Mas a possibilidade dessa pessoa demorar bastante e às vezes no final voltar e falar, pô, não, realmente vacilei, é melhor eu seguir aqui a trilha, já está toda certinha, organizada para mim, BPM por BPM, entendeu? Seguir aquele andamento, criar essas minhas referências, do que ir desordenando. E aí, muita gente se arrepende demais, porque perdeu um tempão, né? Podendo ter estudado certo, começou a estudar errado. E tem muita gente também que me fala assim, que fala que, pô, nem começa a estudar com o metrônomo, porque fala, pô, é difícil, eu escuto na minha cabeça o metrônomo, mas eu acho que eu não consigo entender. Mas muitas vezes o maior problema dessas pessoas, talvez em algum momento seja o seu, é não saber programar o metrônomo de maneira certa para que você possa fazer aquele determinado exercício ou que você faça aquela determinada música, certo? Você vai ter que escolher ali a pulsação, você vai ter que escolher, por exemplo, ele também vai te ajudar aqui a escolher qual compasso, se você vai fazer um compasso de 2 tempos, né, ó. Tá vendo? 2 tempos aqui. Vendo ali na minha câmera. Se for um compasso de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Então você tem que saber programar certinho o compasso. Você tem que saber programar, por exemplo, a subdivisão.
se ela aqui é uma subdivisão de semínima, ou uma subdivisão de 2 tempos por pulso, ó. 1 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e, certo? Então, saber programar o metrônomo é extremamente importante. Muita gente tem essa dificuldade, não começa a estudar, que acha que é difícil e tal, mas na verdade até consegue, mas não sabe programar o metrônomo de maneira correta para que possa fazer ali o estudo e possa seguir, né, naquela música de maneira bem bacana. Muitos alunos meus, inclusive, falam isso pra mim. Falam, pô, já, caraca, no começo, né? É impossível tocar com essa batida na minha cabeça. É difícil entender onde é que eu encaixo o ritmo junto com essas batidas do metrônomo. Pô, será que eu preciso mesmo estudar com metrônomo agora, desde o início que eu tô começando a tocar? Bom, e a minha resposta é sim, sim, 1000 vezes. Porque, como eu falei pra você, se você tem que começar do zero, começar desde o princípio, você vai começar a criar essa referência. Às vezes toca um pouco pro metrônomo, gente, cansou? Pô, para um pouco, toca 100. Até para você ver se você está conseguindo evoluir nesse teu pulsação interna, né? Muito importante. Mas não deixa de começar, tá? Independente de que momento você esteja vendo esse vídeo, do nível que você toca, ou algum outro instrumento, ou o próprio cajon, né? Que é a minha especialidade aqui nesse canal. Comece logo para que você tenha essas referências, para que você comece a se acostumar com o metrônomo. E depois, cara, vai ser o contrário. Você não consegue não tocar com o metrônomo. É maravilhoso tocar com o metrônomo. É maravilhoso você colocar ali, saber aquela referência. Você toca confortável, com calma. Você sabe que você não está fazendo nada errado. Você sabe que você não está correndo. Você sabe que você não está colocando o seu tempo ali, que você tem 5 minutos para estudar. Com certeza, a produtividade, a eficácia que você vai ter estudando com o metrônomo é muito maior do que você estudar esses mesmos 5 minutos com o metrônomo, porque vai ficar espalhado aí. Você pode, às vezes, estar correndo ou não está realmente determinando tudo certo que você tem que fazer e você vai perder um tempo muito precioso na sua vida. Então, o metrônomo também, mais um ponto aí, pode ser o quarto, ele te ajuda a economizar tempo, a ter mais eficiência, mais produtividade no seu estudo musical, tá? Então, é bem importante você comece logo a fazer isso, porque o metrônomo vai ser seu melhor, vai começar como seu pior inimigo e vai acabar sendo seu melhor amigo, tá? Você vai começar a entender essas referências. Bom, então resumindo aqui, né, que seria o jeito que eu não te aconselho, assim, errado de estudar música, seria realmente você não começar com o metrônomo, não deixar. Sempre lembra dessa analogia que eu coloquei para você, da trilha, que você tem que desmatar, ir no peito, na raça, sozinho, e a probabilidade de você errar o caminho, perder tempo, é grande, né? A maneira certa, né, como eu falei aqui também, é você começando aí desde o começo, tá? Começa desde o zero colocando, é você usar o metrônomo para te dar essa segurança, ele vai te apoiar no ritmo que você tá tocando, entendeu? Você pode pensar em 3 passos, tá? Você coloca lá a pulsação, né, que você vai estudar aquele determinado ritmo. Você primeiro, né, de tudo, antes de tocar com a própria música, que eu também desenho para vocês, coloca aqui o pulso, ó. Pera aí. Coloca aqui 60, eu vou passar para 90. Fica aqui, ó. Tocando com o metrônomo, sei lá, 3 minutos direto. Cravado com ele. Você tem que tentar, ó, tá aqui cravado. Você pode até tá, enfim, como eu tô conversando com você aqui agora, mas eu já desenvolvi essa possibilidade de conseguir prestar atenção nele aqui. Ele tá acontecendo aqui comigo e eu tô conversando com você. Isso vai acontecendo também depois com a música, porque quando você tá tocando a música, né, tá acontecendo muitas coisas, você tá escutando muitas coisas na sua cabeça. Então você ter essa capacidade de entender aquele todo musical e entender o metrônomo aqui dentro para você também é uma questão de treino, como eu falei, né? No começo parece esquisito, parece que ele está confuso e não te ajuda, mas depois você vai ver que é ele que vai organizar tudo certinho ali, passo a passo, direitinho. Então, praticamente, o que você pode fazer aqui? Eu vou te dar já uma ideia de exercício. Coloca a pulsação e bate palmas aí alguns minutos direto com o metrônomo, tá? Beleza. Aí depois o que você faz? Só com o metrônomo. Depois você coloca uma música e faz essa batida, como a gente mostrou ali antes. Por exemplo, né? Aquela música lá do Gil.
Então, passo 1, toca só com o metrônomo. Passo 2, você vai tocar com a música, bater as mesmas palmas pra você. Ó, tá aqui sacando já o andamento dela, certo? O metrônomo ele vai ser mais fácil. Na música, você vai ter que começar a entender onde é que você encaixa as suas palmas ali com a música. Terceiro ponto, você vai poder tocar em alguns aplicativos, né? Como esse aqui, eu tenho a possibilidade de tocar a música e colocar o metrônomo no fundo para fazer a batida junto com ela, por exemplo, tá? Deixa eu ligar aqui, pronto. Aqui, ó. Tá lá, ó. Engraçado que esse metrônomo aqui, como ele é uma inteligência virtual, ele tá pegando os picos da música, então ele tá colocando o metrônomo no contratempo. Tan, 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 ao invés de colocar na cabeça do tempo. Pam, pam, porque esse ritmo, né, o shot, ele tem um pouco esse E, né, ele é muito acentuado mesmo. Então, engraçado que agora eu acabei de perceber, essa inteligência artificial entendeu ali o contratempo realmente como sendo forte. E eles usam, né, esses picos da música para entender, o robô usa isso para poder te dar uma pulsação. Mas enfim, existem outras que você pode colocar aqui, por exemplo, que vai dar certo. Essa aqui pegou agora que surpresa bem legal, ó. Aqui, por exemplo. Ó. Ó. Aqui, ó. Então eu tô escutando a música, escutando o metrônomo, tá aqui no fundo, batendo palma. Certo? Aí é legal. Você já tá aí com essas 3 referências, tocando a sua palma, tocando com o metrônomo, se ligando também no total da música, nos instrumentos que estão acontecendo. Então vamos lá, o próximo passo é você pegar a música aí que você escolheu, por exemplo, e você vai tocar só o carrom, só o ritmo dela com um metrônomo, sem música ainda, tá? Esse é o próximo passo. Depois somente você vai colocar música e carrom. Então você vai lá, coloca aqui o andamento dela, mais ou menos aqui tá 65, ó. 1, 2, 3. Você vai tocar. Tá vendo, ó? A tendência da gente é correr. Então, foca. Mesmo que você atrasar, ó. Ó. Eu corri. Ó. E quanto mais você toca, vai ficar mais orgânico. Tocar com andamento lento é bem mais difícil do que tocar com andamento rápido. Por quê? O andamento lento, o pulso fica mais espaçado. Então você tende a ter mais probabilidade de errar, de correr, de acelerar. Mas uma coisa muito importante é o quê? Tipo assim, eu tava aqui falando com você, tocando ali, realmente deu uma... acho que eu dei uma acelerada, né? Uma atrasada. É importante você não parar e recomeçar. Tenta fazer esse elástico. Entender? Poxa, peraí, eu tô na frente do metrônomo, então peraí, deixa eu tentar ajustar com ele e ajustar e ficar, tá? Tocar aí 2, 3, 4, 5 minutos com o metrônomo sozinho. Por quê? Porque se você for pro próximo passo, que é tocar com a música, você nunca vai saber, porque a música vai ter mais referência sonora para você. A tendência é você não atrasar nem correr muito com a referência musical. Por isso que fazer antes esse passo, essa limpeza de carrom e andamento somente do pulso, né, da batida, é importante, porque você vai ver, pô, eu tô acelerando, eu tô atrasando, tá? Na hora de tocar com a música, ó, fica fácil, né? Porque você tem... Aí você vai ter ali a referência de vários sons que estão acontecendo, de harmonia, de voz, de troca de acordes. Então, como eu falei, é mais fácil você não errar. Então, não esqueça, não tapa o sol com a peneira. Faz essa parte só carrom, ritmo e
andamento ali, a pulsação que você escolheu. Agora, vou te dar aqui só uma dica de ouro, que eu tenho certeza que você vai estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei o andamento que essa música tem? Como é que eu sei o andamento que as músicas têm? Como é que eu faço para descobrir isso, né? Antigamente, quando você tinha os metrônomos aí de pêndulo, você tinha que ir, assim, ter uma ideia, colocar ali e colocar lá aquele pezinho e escutar. Você fala, nossa, tá muito lento do que tá. Vai ser ir lá mais um pouquinho para frente, mais um pouquinho para frente. Ia mesmo na tentativa ali. E com o tempo, claro, você vai ficando mais preciso. Hoje em dia, com os metrônomos digitais, a gente tem uma teclinha dele aqui, um bônus aqui extra que eu vou te dar, pra você conhecer, que se chama Tap Tempo. Aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu ver aqui pra você como é que vai ficar. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse Tap Tempo, tá? Esse metrônomo aqui, ele tem, alguns metrônomos digitais não tem, mas a maioria já tem, no Tap Tempo. Se você usar o Tap Tempo, você pode colocar qualquer música no fundo e você vai tocando aqui, você tem que ter o máximo de precisão para tentar adivinhar o ritmo. Então, ele vai te dar uma ideia de ritmo tocado. Ó, então você vai ficar aqui, ó, mais 10 vezes. E aí, a parte mais importante do que tirar o tap tempo é você soltar o metrônomo e ver se você conseguiu tirar o andamento certo, tá? Se você não conseguir, ajusta para mais e ajusta para menos. Combinado? Então, espero que você tenha se convencido, que você tenha entendido a importância de você começar a tocar com o metrônomo já. Mesmo que você nem tenha instrumento ainda, você queira comprar um carrom, comece a escutar suas músicas e identificar o metrônomo e tocar com o metrônomo, fazer esse lance, esse estudo prévio do metrônomo com palmas, identificação do pulso, enfim, antes de você até botar a mão no seu próprio instrumento e tocar com ele. Combinado? Então, eu espero você aqui no próximo vídeo. Assina aqui o nosso canal, se inscreve, dá um like. Toda semana tem vídeo novo aqui. Com certeza eu vou te ajudar muito, né? Criando esses atalhos, esses caminhos, para que você saiba o que você precisa fazer para dominar definitivamente o carrom e tocar suas músicas preferidas aí em menos de um mês até, mesmo que você estiver começando do zero. Combinado? Eu sou Jadina Zimmermann e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!